Oi, pessoal, sistema nervoso periférico, que são os nervos. Existem dois tipos de nervos, os nervos somáticos e os nervos autônomos, tá? Primeiro a gente vai ver os nervos somáticos. Nervos somáticos, eles se dividem em dois tipos, aferentes e eferentes. Os aferentes são sensitivos e os eferentes são os motores. Então, existem nervos que são puramente sensitivos, outros são puramente motores, existem os nervos mistos, que é a maioria. Então a maioria dos nervos são mistos, quer dizer que tem nervos indo, neurônios indo e neurônios vindo. Ou seja, neurônios aferentes, os sensitivos, e os que estão saindo do sistema nervoso central, que são os motores. Tá? Então, os nervos cranianos, como vocês podem ver, a maioria aí são sensitivos, só sensitivos. E aí existe motor cranianos também, e os mistos é o que a gente vai encontrar na medula. Então, separado, né, em relação a sensitivo motor, os nervos do crânio, ou seja, os nervos ligados ao encéfalo. Por exemplo, mover a língua é o nervo motor da língua. Mover os olhos, nervo motor dos olhos. Mas o nervo óptico, ele só conduz a informação daquilo que a gente está vendo, então o nervo sensitivo. O nervo que dá o sabor lá na língua, ele é puramente o quê? Sensitivo. Tudo bem? Mas na medula a gente vai encontrar neurônios sensitivos e motores formando nervos mistos. Bom, aqui está uma relação de todos os nervos cranianos, tá? Mostrando aqui a estrutura de um nervo, quer dizer que existe um tecido conjuntivo que vai ligar esses neurônios, e o que a gente está vendo aí é um corte, mostrando aí a estrutura do neurônio dentro de um nervo. Bom, e aí esses nervos somáticos, eles estão lá para estímulo-resposta. Bom, mas existe o sistema nervoso autônomo. Então, o que é o sistema nervoso autônomo? Vamos lá. Para a gente entender esse sistema nervoso autônomo, eu tenho que falar da morte cerebral. O que é morte cerebral? Bom, encéfalo e medula morreram. Quando encéfalo e medula morrem, o coração continua batendo, a pupila contrai e dilata, o esôfago faz movimento peristáltico, o rim continua funcionando. Então, poxa, se está morto, o cérebro morreu, por que isso está acontecendo? É que assim, ó, paralelo à medula, do jeito que vocês estão vendo, existe dois nervozinhos, ó, um de um lado, outro do outro. Essa coisinha que parece uns coraçõezinhos, 3 coraçõezinhos, então intercalado aí, paralelo à medula, é isso que é chamado SMA, que é o chamado sistema nervoso autônomo. O nome autônomo quer dizer que ele funciona independente da nossa vontade, quer dizer que eles são involuntários. Então esses neurônios que estão aí, existem dois tipos. Neurônios que liberam adrenalina, ou norepinefrina, ou epinefrina, e os nervos que liberam acetilcolina. Os que liberam acetilcolina é chamado parasimpático. E os nervos que liberam adrenalina, ou norepinefrina, são chamados de simpáticos. Então, o que é interessante é que a função deles é uma função antagônica. O que quer dizer antagônica? Quer dizer que é uma função puramente contrária. Então, enquanto um aumenta, o outro vai fazer o quê? Diminuir. Então, a adrenalina e essa acetilcolina elas são opostos. É o dia e a noite. Tá? Então, quer dizer que o que um faz de um jeito, o outro faz o contrário. E se eu estou tendo estimulação simpática, eu não posso ter ao mesmo tempo a estimulação parasimpática. Tá? Vamos lá. Então, como é que funciona isso? O sistema nervoso simpático está relacionado à questão da fuga e da luta. Você, em situação de fuga e luta, o que, é que você está fazendo? Quer dizer, digamos, tem um leão, você está no mato aí, vê uma onça e começa a rosnar para você para te atacar. O que, é que você vai fazer? Vai correr, tentar se defender, não é isso? Então, nesse momento, o que está acontecendo com você? Descarga de adrenalina.
Então, essa descarga de adrenalina está fazendo com que seu coração bata mais rápido, taquicardia, contrai veia e artéria para aumentar a pressão, dilata os brônquios para ficar super cheio de ar. Então, a pupila dilata para poder você enxergar melhor, tá? E aí tudo isso faz com que você seja um super-homem naquele momento. E aí você pode, de repente, dar um murro e acertar aquele bicho lá que iria te atacar e se defender. Ou, de repente, você correr mais do que aquele animal porque está cheio de adrenalina no seu corpo. Então, é mais ou menos assim que funciona o sistema simpático, o SNA simpático. Ele vai atuar nos órgãos de uma maneira a fazer essa explosão para se defender. Já o parasimpático já é exatamente o contrário. Então é aquilo que vai fazer você relaxar, dormir. Então na meditação você está lá fazendo o que aqui? Fazendo uma estimulação parasimpática. Então, relaxar. Aí vai liberar acetilcolina, o coração vai bater mais lentamente, a pupila vai contraindo, os brônquios vão fechando mais um pouquinho, vai entrando menos ar. Então, por sua vez, olha que interessante, o que é estimulado nesse momento? A digestão. Então isso explica porque quando a gente come, né? Então, depois do almoço, daquela leseira, daquela letargia, porque exatamente aí está havendo o quê? Uma estimulação parasimpática. E aí está ocorrendo exatamente o contrário do simpático. Então tá aí a situação, ó, pastor alemão latino. E aí tá vendo o quê? Para cada latido desse, o coração tá lá, né? 100, 120, 130, 140, disparando por causa da liberação da adrenalina. Já você ali no sofá, dormindo, assistindo a TV, assistindo um negocinho mais lento ali, o que está acontecendo? Ouvindo uma música. Então, aí é o sistema, a estimulação parasimpática que está ocorrendo. Então, aqui é o mapa desses neurônios e como é que esses nervos estão ligados. Então, aí está a estimulação simpática e parasimpática. Aí, pupila dilatada, simpática, pupila contraída, parasimpático. Taquicardia, simpático no coração, né? Parasimpático, bradicardia. O estômago, no simpático, ele é inibido, você não vai fazer digestão. E no parasimpático é que é ativado. A liberação da bile para que ocorra a digestão é inibida no simpático, por sua vez, é ativada no parasimpático. Mas, por sua vez, o fígado entra em ação liberando uma substância chamada glicose que está dentro dele. Os rins estimulados para liberar mais adrenalina no sangue. A estimulação simpática ela bloqueia a urina, né? Então os músculos chamados de esfíncter ele contrai, tá? Isso evita que você urine. E o relaxamento parasimpático. Agora que interessante, a ereção masculina, né? Então o pênis para ele ficar ereto. O que vocês acham? Seria uma estimulação simpática ou parasimpática? Pensa rápido. Olha que interessante, parasimpática. Porque na verdade existe uma válvula e essa válvula está o tempo todo contraída. É o relaxamento dessa válvula que faz com que o sangue entre no pênis e assim ocorra a ereção. Então o tempo todo o simpático está contraindo essa válvula. E aí o sangue não entra. Quando a válvula relaxa, o sangue entra e assim ocorre a ereção. E chegamos ao fim da nossa aula, gente. Espero que vocês tenham aprendido. A neurofisiologia é algo bastante complexo e é algo que está o tempo todo sendo estudado, né? Então novas informações elas surgem o tempo todo em relação à neurofisiologia. Então cabe agora a vocês fazer a conexão da neurofisiologia com a psicanálise. Então esse é o grande desafio de vocês em relação a essa matéria. Quer dizer, que o objetivo dessa matéria é dar esse leque, né, dessa apresentação do que é o sistema nervoso, como ele funciona. E a psicanálise
ela vai, você vai tentar identificar agora onde essas estruturas, né, da psicanálise funcionam aí agora em cada área do sistema nervoso. Então esse é o grande desafio de vocês. Espero que tenham gostado, tá? Então uma pena a gente não ter se visto, né? Ter essa aula dessa forma aí online, né? Mas funciona, gente. Então façam as atividades, depois aí de tudo aí, façam as atividades, façam anotações, e aí a nota de vocês é a soma ou a média dessas atividades. Valeu, gente! Oi!